Muito boa noite, quarta-feira, 2 de março, meio da semana e como dizem, o ano acabou de começar. Carnaval acabou e as informações não param. Afinal, haverá paralisação dos rodoviários na quinta-feira? O presidente afirmou o protesto e a assessoria desmente a informação. A população fica sem resposta. Fim do carnaval, hora de voltar para casa e a Polícia Rodoviária Federal já apresenta balanço prévio da operação. Comércio, bancos e shoppings de portas abertas depois de alguns dias fechados e ainda superando a crise econômica. Na política, deputado federal Juscelino Filho assume vice-liderança na Câmara do novo partido, União Brasil. Os ritos e celebrações da quarta-feira de cinzas e o início da quaresma da Igreja Católica. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. O Jornal da Guará começa com a informação prévia divulgada pela equipe da Polícia Rodoviária Federal. Com efetivo nas rodovias, o que chamou grande atenção foi a quantidade de motoristas autuados por envolvimento com a combinação álcool e direção. Mesmo com campanhas fortes, punições com valores altos nas multas, os registros têm crescido. De acordo com o último balanço parcial divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, entre a sexta-feira passada e o início da manhã de hoje, foram registrados 19 acidentes, com 20 pessoas feridas e 3 mortes. Um dos acidentes com vítima fatal aconteceu na BR-230, entre São Raimundo das Mangabeiras e Balsas. Os outros 2 acidentes com vítima fatal aconteceram na BR-316 e BR-010. Também foram feitas autuações com 13 pessoas sendo flagradas por estar dirigindo sob efeito de álcool. Outras 48 apresentavam sinais de embriaguez, mas não fizeram o teste do etilômetro. 58 motoristas foram presos por fazer ultrapassagem proibida e 51 foram punidos por estar transportando criança sem o uso da cadeirinha. 5 pessoas foram detidas por embriaguez ao volante. No total, 1.966 veículos foram fiscalizados nas abordagens feitas pela Polícia Rodoviária Federal. A Operação Carnaval da PRF termina logo mais às 23h59. Passado o período da folia, ou até mesmo para muitos aí de descanso, que foi o que aconteceu para a grande maioria das pessoas que aproveitaram os dias de carnaval, chegou a hora de retomar as atividades no dia a dia. No nosso terminal rodoviário de São Luís, o fluxo de pessoas pela manhã ainda era tranquilo, entre chegadas e partidas. Por volta das 10 horas da manhã, a movimentação ainda era tranquila no desembarque de passageiros do terminal rodoviário de São Luís. O fluxo era de pessoas voltando para casa depois de aproveitar o feriado prolongado. Este visitante do Piauí disse que usou o recesso para passear pela capital maranhense. Todo ser humano ele precisa de um tempo para você recuperar energia, para você. E como não teve carnaval, né, por questões da pandemia, a gente tem que aproveitar isso para equilibrar a mente. Eu acredito que você só pode chegar a algum lugar se você tiver corpo e mente equilibrado. Muita gente também veio visitar a família ou simplesmente descansar em São Luís. Porque carnaval não tem, né? Mas eu vim aproveitar o feriado para visitar a família. Tá bom? Ótimo, gostei muito. A previsão da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Limitada é que até o fim desta quarta-feira de cinzas, o terminal rodoviário da cidade registre um aumento de aproximadamente 35% na movimentação de passageiros. Olha, uma ação exitosa da Polícia Militar do Maranhão. Na segunda-feira de carnaval, um crime bárbaro que envolveu uma adolescente deixou familiares assustados. A polícia prendeu esse suspeito de ter estuprado e esfaqueado a jovem. Segundo a polícia, a ação criminosa foi presenciada ainda por uma criança de apenas 9 anos. A vítima estava na casa de uma vizinha quando o ato criminoso aconteceu. O suspeito teria invadido a residência, acabou vendo a adolescente, os dois iniciaram uma briga corporal quando a adolescente foi esfaqueada pelo suspeito. Os vizinhos ouviram o pedido de socorro da adolescente, a polícia foi acionada.
Essa prisão foi realizada por uma guarnição do Grupo Tático Móvel do 8º Batalhão da Polícia Militar. E agora, mais uma vez, vamos falar sobre o movimento de greve dos rodoviários. Há um grande desentendimento, tudo por conta de uma entrevista concedida pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito, feita à Rádio Timbira AM. Segundo ele, haverá uma paralisação na quinta. Tentamos apurar com a assessoria do sindicato. Ontem nos foi repassado que esta ação estaria impossibilitada, pois a Justiça do Trabalho teria que ser comunicada. Aniele Pimentel tem algumas informações. Hugo, o impasse sobre a paralisação ou não das atividades dos rodoviários aqui em São Luís passou a existir a partir do momento em que uma declaração do presidente do sindicato da categoria entrou em contradição com o que vem sendo repassado pela assessoria deles. Na segunda-feira, durante entrevista ao programa matinal da Rádio Timbira, o presidente Marcelo Brito afirmou que nesta quinta-feira as atividades seriam paralisadas novamente. Nós temos, inclusive, a gravação dessa entrevista. Vamos ouvir. Porque o rodoviário também faz parte da população. Eles têm um filho, sabe? Tem parentes, tem a sua responsabilidade, que nem todos têm carro para estar andando. E hoje quem tem carro trabalha na garagem com o preço do combustível altíssimo. Então, por isso, vocês estão vendo a situação. E na quinta-feira nós vamos sim fazer a nossa paralisação. Estas são as palavras do presidente do sindicato em entrevista concedida na última segunda-feira. Hoje, ao entrar em contato com a assessoria de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, nossa produção foi informada de que não há previsão de paralisação amanhã. Questionamos eles sobre a declaração do presidente. Que nos foi repassado é que ele não falou nada sobre greve. Então, ficamos sem entender o que de fato deve acontecer amanhã. A população não sabe se vai ter ônibus ou não. Eu volto com você aí no estúdio. Que situação, né? Vamos para o intervalo. Na volta temos informações sobre a retomada do comércio, as perspectivas da economia do Brasil. Eu volto já. Bom, e após alguns dias de portas fechadas em alguns setores, o comércio da cidade retomou hoje a rotina nesta quarta-feira de cinzas. Bancos reabriram os atendimentos presenciais, as lojas do maior centro comercial de São Luís retomaram de forma tímida as vendas. Veja na reportagem de Aniele Pimentel. Mesmo sem folia, o comércio fechou suas portas por 3 dias durante esse período de carnaval. Isso foi acordado em convenção coletiva entre empregados e empregadores. Hoje, depois das 14 horas, tudo voltou à normalidade. Lojas, bancos, shoppings abriram as portas. O movimento ainda é bem tímido. Quem resolveu sair de casa na quarta-feira de cinzas não foi exclusivamente para ir às compras, mas para resolver um problema ou ir a uma consulta. Olha, na verdade a minha mãe teve que fazer um exame, né? E aí a gente aproveitou para dar uma passadinha nas lojas. Comprar uma bolsa para minha filha, né? Na verdade é uma situação assim que foi de última hora, tá? A gente tá vindo procurar essa bolsa para ela. Com certeza. Hoje é um bom dia. Dá uma voltinha na loja. E na clínica também, mas a gente encontrou fechado, né? A gente aproveitou para... Segundo este lojista, esses 3 dias trouxeram bastante prejuízo. O comércio mal conseguiu se recuperar da crise que a pandemia trouxe e lá vem o carnaval, sem a tradicional festa que costuma aquecer as vendas e ainda por cima, sem funcionar. Olha, todo ano para nós comerciantes, para nós lojistas, carnaval já deixa claro que é prejuízo para nós, né? Primeiro porque 3 dias parados aí, sem movimentação nas lojas, e nós temos nossas obrigações, que é todo santo dia, duplicata vence, tem nossos funcionários, nós temos que pagar, enfim, tributos, e o carnaval não deixa de nos atrapalhar. Fechamos a loja no sábado, às 14 horas, e abrimos hoje às 14 horas, então são 3 dias, né? Não deixa de a gente ficar no prejuízo com relação a faturamento. Com todo esse cenário econômico, é difícil até mesmo projetar um futuro melhor. Mas a única alternativa é ser positivo. O consumidor mesmo comprando ainda não está dentro daquilo que nós queremos. Eu espero que o ano comece agora, porque geralmente nós temos essa expectativa que o ano só começa após carnaval. E o comércio volte a faturar e que a vida volte ao normal. Bem, hoje, quarta-feira, dia de avaliar o cenário econômico. Afinal de contas, vale dizer que o ano começa após o carnaval. Boa noite, Wagner.
seja bem-vindo depois desse carnaval. Bom, o ano começa agora mesmo, como o pessoal costuma dizer. Você viu aí a retomada do comércio, uma forma bem tímida, né? Já de uma dificuldade bem grande, que é a crise econômica. Isso. Tradicionalmente, boa noite, Hugo, boa noite a todos. Tradicionalmente, nós começamos o ano depois do carnaval. E agora a gente tem essa dificuldade ainda por causa das retomadas das atividades e por causa da pandemia. O carnaval foi mais uma vez prejudicado. E aí, com isso, o comércio e os serviços acabam sendo sempre os mais prejudicados, além de ter influência na baixa arrecadação dos impostos, tanto da esfera municipal, estadual e federal. E agora a gente tem que ver se esse ritmo, após o carnaval, possa melhorar para que a gente tenha uns dias melhores. O governo federal vem com incentivos aí na redução de impostos. Isso vale para o comércio? Exatamente. A gente teve aí, na semana passada, o anúncio pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a redução de 25% sobre o IPI, que são os impostos sobre produtos industrializados. E isso vai dar uma aquecida no comércio, principalmente daqueles que compõem a linha branca, que é geladeira, fogão, essa parte mais voltada para o eletrodoméstico. E aí, com isso, a gente pode ter uma redução nos preços e ter uma procura maior para que esse setor se aqueça, não só a parte industrial, mas também o comércio num todo geral. Ainda falando nessa esfera de gestão, governo federal, a reforma tributária caminha, né? A gente vem esperançoso com esse assunto. Se ela caminha, a coisa melhora? Exatamente, Hugo. Esse é um ponto bastante importante que não estava na pauta para esse ano, mas foi cogitada pelo Congresso de voltar e está em discussão na CCJ. Todos estão aguardando agora, após o carnaval, que essa votação seja favorável e aí a gente pode ter esse incentivo a mais que vai beneficiar a todas as empresas com a simplificação dos impostos e diminuindo a burocracia. E aí, com isso, sobra um pouco mais para as empresas investirem no seu crescimento ou na contratação de mão de obra para que ela possa ter uma expansão do seu negócio. Wagner, vamos falar agora de reflexos da guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente já tem aí no mercado financeiro, o valor do barril do dólar já disparou, alcançando marcas aí de muito tempo atrás que não se via, né? Exatamente, Hugo. Com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a gente está tendo um reflexo muito forte nas commodities, principalmente aquela que todo mundo precisa, que é a parte do gás, que reflete na parte de combustível também, por causa derivado do petróleo. E aí a gente teve a cotação hoje, uma disparada do barril de petróleo, que chegou a bater a $114,50. Isso foi uma alta de 7,7%. E foi muito para um dia só. E aí, com isso, a gente vai ter um reflexo nos preços dos combustíveis, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. E, novamente, deve pressionar a nossa inflação e refletir em toda a nossa cadeia. A cadeia do trigo é uma delas, né? Que você sempre menciona ela, que tem os seus derivados e reflexo é muito forte. Essa é uma outra questão importante. Por quê? Porque a Ucrânia e a Rússia, elas têm uma grande produção de trigo. E aí, juntas, representam que elas são as quartas maiores produtores de trigo do mundo. Então, com essas sanções, esse bloqueio já forçou a alta dos preços do trigo. E isso vai faltar no mercado. E aí é inevitável que os preços já subiram. Hoje a gente já teve também uma alta acima dos 7% sobre a cotação do trigo. Além disso, a gente tem já uma alta também no alumínio e no níquel, que esses metais já também atingiram máximas. O alumínio, ele já atingiu sua máxima histórica. E aí a gente espera aqui no Maranhão, aqui em São Luís,
que a nossa Lumar possa se beneficiar ampliando a sua produção, para que a gente possa aproveitar essa arrecadação e criar mais empregos. A gente tem que torcer, pelo menos nessa parte aqui local, que a gente pode ter um reflexo positivo. Mas vai afetar a cadeia de produção de eletrodoméstico, porque vai ter os insumos mais caros, carros, tudo que deriva e necessita do alumínio, vai ter um reflexo nos preços do consumidor final. Wagner Márcio, muito obrigado pela participação, uma excelente noite aí para você. Obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Vamos seguindo aqui, falando ainda um pouco nessa linha econômica, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que consumidores que recebem um benefício da tarifa social de energia não terão a bandeira, na verdade terão a bandeira verde no mês de março. E isso significa que não haverá aumento na conta de luz para mais de 24 milhões de famílias. A tarifa social de energia elétrica é um desconto da conta de luz dado a famílias de baixa renda, inscritas no cadastro único ou que tenham entre seus membros alguém que seja beneficiário do benefício de prestação continuada, o BPC. O desconto varia entre 10% e 65%, até o limite de consumo de 220 kWh. Para acessar a tarifa social, um dos integrantes da família deve comparecer à distribuidora de energia elétrica que atende a sua residência a apresentar a documentação que comprove aí a necessidade e a implantação das normas para obter os descontos do benefício. Os demais usuários vão continuar pagando a bandeira de escassez hídrica no valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira escassez hídrica segue em vigor até abril de 2022, está perto. Falando rapidamente nos assuntos da política, o deputado federal Juscelino Filho assumiu mais um importante cargo no União Brasil, novo partido criado a partir da fusão entre o Democratas e o PSL. O deputado vai ocupar a vice-liderança na Câmara dos Deputados. Isso significa que o parlamentar terá papel de destaque na articulação política da legenda, principalmente na discussão e votação de propostas. Juscelino também é membro da Executiva Nacional do União Brasil. O partido possui aí 81 deputados, de maior bancada no cenário, e isso deve gerar maior participação nas comissões da Casa Federal. O líder do União Brasil na Câmara é o deputado Elmar Nascimento, do estado da Bahia, definição que aconteceu no dia 16 de fevereiro. Lembrando que amanhã começa a abertura da janela partidária. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho o Jornal da Guará fala sobre esporte. Hoje teve jogo do Sampaio na disputa lá na Copa do Brasil. Eu volto já. A previsão para amanhã é que a partir de 1h17, a baixa-mar estará com 0,1 centímetros. Às 7h23, a pré-mar medirá 5,9 metros. Às 13h34, a baixa-mar estará com 0,4 centímetros. E às 19h43, a pré-mar medirá 6,2 metros. De volta e para falar de esporte. Ontem o Gaudêncio falou do jogo do Moto Chapecoense. Hoje é dia de falar sobre o jogo do Sampaio contra o time do Operário de Mato Grosso. Valendo aí uma colocação importante na Copa do Brasil, um avanço. Boa noite, Gaudêncio. Boa noite, Correios. Falando um pouquinho do esporte, porque temos 3 maranhenses que avançaram de fase na Copa do Brasil. O Tum Tum havia vencido Volta Redonda ainda na semana passada por 4-2, um jogo muito exemplar taticamente do Tum Tum. O Moto Clube ontem à noite despachou a Chapecoense, um jogo que entrou para a história do clube, não apenas pelo resultado, mas também por embolsar mais R$750 mil. E hoje, ao final da tarde, o Sampaio Corrêa também concretizou esse seu avanço. O Sampaio Corrêa vinha de 2 anos que perdia sempre na primeira fase para times tido menores na competição. Dessa vez não deu sorte pelo azar e venceu com o gol de Nilson Júnior de cabeça e também o Heron. O Operário ainda conseguiu descontar com o Luan próximo dos 32 minutos do segundo tempo, mas não passou disso. O empate era do Sampaio Corrêa por ser muito melhor ranqueado do que o Operário, mas não precisou usar o regulamento. Sampaio Corrêa agora volta a São Luís e volta também suas atenções para outras competições. Lembrando que o Sampaio Corrêa joga Campeonato Maranhense, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Isso tudo antes do Campeonato Brasileiro começar.
O Sampaio Corrêa e o Motoclube jogam ainda pela final do Campeonato Maranhense do primeiro turno, mas sem data marcada. Volto com você. Valeu, Gaudêncio. Vamos falar agora de uma tradição milenar, a celebração da Quarta-feira de Cinzas. Essa data marca o início da Quaresma, período que principalmente os católicos voltam para momentos de reflexão e penitência. Hoje o dia foi de celebrações nas igrejas. Os fiéis foram marcados com o sinal da cruz, feito com as cinzas dos galhos utilizados no Domingo de Ramos do ano passado. A missa realizada pela manhã atraiu dezenas de fiéis ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no bairro Monte Castelo. Para a comunidade católica, a Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma, tempo de penitência e oração mais intensa. As cinzas que são colocadas sobre as cabeças das pessoas servem para lembrar que somos pó e ao pó da terra voltaremos, como explica Padre Linauro. Neste dia nós iniciamos a Quaresma e hoje nós temos a distribuição das cinzas para todos os fiéis, dando início a este tempo. Isso nos recorda a nossa condição de seres humanos. Do pó nós viemos, do pó nós retornaremos. E somos guiados, motivados pela graça de Deus que nos envolve. Então, neste tempo da Quaresma, nós somos convidados a percorrer um caminho de conversão. O período de 40 dias, que se estende até a Páscoa, marca também a abertura da campanha da Fraternidade 2022, que tem como tema Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Essa é a terceira vez que a temática da educação é abordada na campanha, que vai ser lançada oficialmente no próximo sábado, dia 4 de março. Durante a Quaresma, a Igreja sugere algumas ações, como jejum e penitência, que este ano vão ser especialmente dedicadas aos pedidos de paz pela Ucrânia. O Papa Francisco convoca hoje toda a Igreja para que faça oração e jejum pela paz no mundo, mas de forma muito específica para que cesse a guerra na Ucrânia. Então é um convite que ele faz para todos nós cristãos e somos convidados neste momento a rezar a Deus, que é o Deus da paz, para que cesse a guerra e os homens e as mulheres vivam em harmonia. Você viu aí na reportagem da Elinalva Cardoso o tema Campanha da Fraternidade. E agora vamos aprofundar a temática educação com um olhar atento de quem implanta o conhecimento na formação humana. O tema da campanha busca trazer uma reflexão nos fundamentos do ato de educar na perspectiva cristã. Ou seja, é ter uma visão de educação não apenas como um ato escolar, com transmissão de conteúdo ou preparação para o mundo do trabalho, mas de um processo que envolve humanização. Esta pedagoga entende e explica o conceito que a campanha aborda. Educação é um assunto complexo, principalmente quando se fala de educação de vida. Se você fala de educação, você não pode estender só a um tipo de conhecimento. A educação está em todos os cantos, em todas as situações. Por exemplo, você vai no campo, você percebe quando uma pessoa é educada e quando uma pessoa é mal educada. E geralmente, eu não sei agora, mas assim, antigamente as pessoas diziam, fulano é do campo, mas veja como ele é educado. A educação são princípios, são valores que você tem dentro de você e você coloca esses valores em práticas. É diferente de você aprender os conhecimentos na escola e colocar o conhecimento numa prova e daqui a pouco você esquece. Essa já é a terceira vez que a campanha da Fraternidade aborda a educação. O tema já foi objeto de reflexão e ação em 1982 e 1998. A igreja se junta com outras igrejas também, porque não é só da Igreja Católica, mas são de outras instituições também. Por isso se tem um respaldo bastante grande dentro das discussões. Então isso é muito importante para a gente trabalhar sobre a educação, estudar sobre a educação. A educação é um processo social, é desenvolvimento. Alguns até acreditam que não se trata de preparação para a vida, mas a própria vida. Ela está em tudo e é capaz de transformar tudo. É isso, gente. O ano começou, hein? Amanhã a gente está de volta, 18h45, aqui no Jornal da Guará. Tchau.